Olá, meu amigo, minha amiga internauta! Receba o meu amplexo fraternal e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Nelson Xavier, estou aqui intentando plantar no solo fértil do Gnote Celto do autoconhecimento. E eu gostaria de saber de você. Já foi ou conhece alguém estressado? O seu estado mental é o estado de nirvana total ou estresse total? Você sabia que existe estresse positivo e estresse negativo? Sabia também que é impossível viver sem estresse? Estresse zero só para cadáver? Se você tem interesse em saber o que é o estresse, em como controlar, medir o seu nível de estresse, eu lhe faço um convite. Vem comigo, porque chegou a hora de sermos fortes, abandonar a caverna e detonar a Matrix. Não são as grandes coisas que enviam um homem para o hospício, mas sim o cordão do sapato que arrebenta quando já não há tempo. Charles Bukowski nos ensina uma grande lição e que com certeza talvez já aconteceu com você ou com alguém próximo. A gente fazer aquela cena, brigar, aquele escândalo por causa de uma bobagem, de algo tão pequeno. Talvez fizemos aquele escarcéu por causa do cordão do sapato que arrebentou. O que significa isso? É aquele copo que estava cheio e com umas gotinhas a mais ele transbordou. Às vezes as situações na vida fazem isso com a gente. E aí você diz, não, é porque fulano está estressado, eu estou estressado. Mas você sabe o que é o estresse? Você sabe como ele se origina? Você sabe como combater os fatores de estresse na sua vida? É muito comum ouvirmos as pessoas dizerem, eu estou estressado. E aí muitos de nós confundimos a raiva, a frustração da vida com o estresse. Porque muitas pessoas mantêm o segredo do Hulk. Você sabe qual é o segredo do Hulk? Dr. Banner, agora seria uma ótima hora para ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Estou sempre com raiva. Muitas vezes, usando o termo eu estou estressado, as pessoas não sabem o que significa. O estresse era um termo utilizado pela física, é utilizado ainda pela física. Quando você pega uma latinha e a amassa, você causou estresse para a latinha. Mas Hans Siller, na década de 30, ele transpôs esse termo da física para a biologia. E então tornou-se a síndrome da adaptação geral. Ou seja, as reações que o nosso corpo faz mediante a qualquer mudança que possa acontecer. Isso mesmo, eu disse qualquer mudança que aconteça na nossa vida nos causa estresse. Quando você casa ou se separa, começa um relacionamento, termina um relacionamento qualquer. Quando você muda de seção, de emprego ou de cidade. Quando você pega um engarrafamento, quando você está cansado fisicamente e mentalmente. Quando você fica doente. Quando o clima muda, está quente ou se passa a ficar frio. Quando você fica diante de uma plateia e se sente inseguro ou é tímido. Quando você comete um erro e é exposto. Quando você tem problemas nos relacionamentos filiais, paternais, conjugais, sociais. Quando você não alcança êxito nas suas empreitadas. Quando você fica desempregado ou assume um novo emprego. Quando você está esgotado por realizar determinada tarefa. Quando você dorme mal, quando você se alimenta mal. Quando você não tem tempo para aliviar as suas tensões. Quando você perde um ente querido. Quando você se torna pai, mãe. Quando você ganha um filho. A primeira vez que eu falei sobre o estresse
Faça do estresse seu maior aliado. Foi a convite do meu amigo Ricardo Melo, pelo Instituto Ricardo Melo. Eu saí de Barbacena para Belo Horizonte e fiz uma série de palestras pelo Instituto. E foi muito interessante porque eu não conhecia o assunto e comecei a estudar. E dentro do ônibus que me levava de Barbacena a BH, eu estava estudando e a mulher que estava do meu lado viajando comigo, me viu estudando e me perguntou sobre o assunto e começamos a conversar. E então eu comecei a dizer das características do estresse, de falar que o estresse causava dor de cabeça, né, cefaleia, dor nas costas, que o estresse poderia provocar queda de cabelo, mancha no corpo, feridas e uma série de respostas orgânicas por causa do nosso comportamento mental. Quando eu comentava com ela sobre isso e falei sobre as manchas do corpo, ela me mostrou que ela estava cheia de manchas. Ela disse: "Você acredita que eu estou estressada? Porque quando eu estou estressada, o meu corpo enche de mancha. E o meu marido acha que é por causa de traição as manchas. Então ele fica nervoso e me bate. E aparece mais manchas. E ele diz: eu tinha razão." Vejam só como que o nosso organismo reage. Eu não sei se você sabe, mas o estresse realmente pode ser o nosso aliado. Existe o bom estresse e o mau estresse, o estresse positivo e o estresse negativo. O estresse positivo é eustresse. É quando, mediante as situações novas, nós conseguimos lidar bem com as mudanças e conseguimos nos adaptar. Já o distresse causa um dano danado ao nosso organismo. Como você acha que ocorrem situações estressantes? Muitas vezes a pessoa acha que é assim: olha, apareceu a situação. E essa situação nos conduz aqui, ó, para as consequências. Ou seja, fui traído, vou sofrer. Fui roubado, vou sofrer. Acreditamos que, de acordo com a situação, nós teremos aqui a resposta, a consequência. Porém, eu digo que não é assim. Por que não é assim? Porque diante da situação em si, sempre tem o olhar da situação. Veja, quando acontece um fato e passa pelo meu olhar, determina as consequências. Então eu tenho a situação em si, o olhar sobre a situação, e aí sim eu terei uma resposta positiva ou negativa. Se eu reajo, eu tenho uma resposta instintiva, eu tenho uma resposta que é coordenada pelas ações dos outros. Mas se eu sou o dono das minhas atitudes, eu posso, ao invés de reagir, agir. E aí faz toda a diferença. Diante dos atos ativadores do estresse, né, aos acontecimentos, pode ser qualquer coisa. Você pensou no namoro agora? Você está passando por estresse. Você mudou de sessão, de emprego, está fazendo uma coisa nova, houve uma mudança na sua vida, o seu corpo está então sofrendo estresse. Nós temos 3 fases diante do estresse: a fase de alarme, a fase de resistência e a fase de exaustão. A fase de alarme visa preparar o nosso corpo para a reação e a permanência nesse estado. Na fase de reação, estamos fazendo uma adaptação à situação e temos toda uma resposta psicossomática. A fase de exaustão é o estresse ao máximo. Circunstâncias estressantes que chegam a esse nível pode tirar de 2 a 32 anos de vida de uma pessoa. Causa envelhecimento, causa adoecimento. Bom, mas nós vamos imaginar que aconteça uma situação qualquer com a gente. Qualquer mudança que ocorra no exterior, nós temos aí no hipocampo as informações chegando para que o organismo se organize. Então lá no hipotálamo, a hipófise vão liberar determinadas substâncias para proteger o nosso corpo mediante as situações estressantes. Então são liberados hormônios que, através dos impulsos nervosos e dos nervos, vão chegar ao nosso organismo. Ou seja, teremos aí, através da medula espinhal, a liberação da adrenalina e a noradrenalina. Nos vetores viscerais também as substâncias serão liberadas. E aí a gente tem uma resposta ao estresse. Aumento da frequência cardíaca e força dos batimentos.
Vasoconstrição na maioria das vísceras e na pele, vasodilatação do coração, nos pulmões, no cérebro, nos músculos esqueléticos, contração do baço, conversão do glicogênio em glicose no fígado, sudorese, dilatação das vias aéreas, resultando do aumento da frequência e profundidades respiratórias, diminuição das atividades digestórias. O que significa isso? Vamos imaginar uma situação de mudança. Você então foi lá sacar o seu árduo dinheiro no banco e quando está saindo alguém lhe aponta uma arma e diz é um assalto. Naquele momento o seu corpo se prepara para reagir ou agir, ele está em alarme. O que aconteceu com o seu corpo? O seu corpo vai entrar na síndrome da adaptação geral, ou seja, na situação de estresse. O que acontece nesse momento quando alguém aponta a arma para você? Você então começa a respirar mais rápido. Por quê? Porque os movimentos respiratórios vão aumentar o oxigênio no seu sangue. O seu coração bate mais rápido para mandar o oxigênio para o seu cérebro. E o seu cérebro vai pensar rapidamente. Eu corro, eu tomo a arma dele, eu entrego o dinheiro. Rapidamente, o seu corpo está reagindo. Vamos lá, aí você que ganha muito bem, o ladrão está diante de você, ele pensa, não vou só te roubar, eu vou te sequestrar. E te enfia ali na mala do carro. Imagina, esse estresse agora vai perdurar. E então, o seu organismo vai liberar através da adenohipófise esses hormônios aí. Qual é a função? É de criar uma resistência no seu corpo. Com qual objetivo? De fazer com que você nesse momento tenha retenção da água, promova aí a glicogênese, tenha catabolismo de proteínas, vasos sanguíneos sensibilizados, inflamação reduzida. Você, no segundo momento, tem um aumento do catabolismo de triglicerídeos e no terceiro, aumento do catabolismo de carboidratos para a produção de ATP. O que significa isso? O seu corpo está fazendo a resistência para que você permaneça vivo. É necessário ele preservar toda a sua vida, a sua vitalidade. E por último, aí sim, nós vamos viver a última fase do estresse, que é a exaustão. Imagina que aquele sequestro que deveria ser um sequestro relâmpago se tornou um cativeiro de meses. Percebe que durante todo esse período você estará vivendo um estresse exacerbado e ele com certeza pode lhe roubar bastante tempo de vida. Aí você fala, mas nossa, é uma situação extrema, Nelsinho. Verdade, porém todas as mudanças que ocorrem na sua vida, tudo o que eu mostrei para você, o seu organismo faz. E ao fazer essas mudanças, ao fazer essas transformações, ao fazer essas adaptações, o seu organismo está se desgastando. Se o seu olhar sobre a situação, seja ela qual for negativo, você vai desenvolver o distresse, ou seja, você vai detonar o seu organismo. Por isso pessoas estressadas têm dor de cabeça, queda de cabelo, mancha no corpo, dor nas costas, taquicardia, má digestão, ou seja, o estresse está produzindo a doença no seu corpo pela sua visão diante das mudanças. Nos compete ter um olhar positivo para as situações, sejam elas quais forem, pois elas são educadores da nossa alma, são educadoras do nosso pensamento, porque toda situação difícil, ela nos potencializa o intelecto, o lado moral e nos convida a sermos pessoas melhores. Quando o nosso corpo entra na síndrome da adaptação geral, é como se ele apresentasse uma febre. Opa, tem algo indo mal, tem algo indo mal. Acorda, acorda! Meus amigos, o assunto é vasto. E aí eu apresentei para vocês o estresse, apresentei as fases do estresse e no próximo vídeo eu quero dar algumas dicas para vocês de como combater o estresse. E lhe apresentarei algo fantástico, que é um teste para você saber o seu nível de estresse no trabalho. Então não percam os próximos vídeos e recebam meu amplexo fraternal e não se esqueçam. Morte, seu autor.